Fala galera, mais um Home Office Friday. Eu sou o André, gerente geral aqui do Riv Academy, e hoje a gente vai falar sobre gatilhos mentais em vendas. Solta a vinheta, Rick. Antes de começar a falar de conteúdo com você, eu preciso fazer uns alinhamentos. Esse assunto que a gente está falando hoje, a gente está deixando aqui na descrição um link com uns slides que vão te ajudar a passar por esse conteúdo, e também todas as referências de conteúdo que a gente for fazendo por aqui, a gente vai deixar linkado aqui nos comentários para você poder seguir também e aprofundar seus conhecimentos, beleza? Gatilhos mentais são basicamente vieses cognitivos que o nosso cérebro usa para ajudar a tomada de decisão. Vieses cognitivos, por sua vez, são uma espécie de atalho que a gente toma para não precisar tomar toda a decisão racionalmente, nem absorver informações racionalmente, porque isso gasta muita energia do nosso cérebro. Então a gente tem esses vieses cognitivos, que são esses atalhos pelos quais a gente facilita a nossa tomada de decisão. Isso são coisas, eu diria, biológicas e que não tem como a gente escapar. Tanto nós vendedores quanto nossos leads, a gente sofre com esse tipo de viés. Então você tem que saber aproveitar isso da forma certa para conseguir aumentar suas vendas. Lá no Riv Academy, a gente tem uma trilha específica só falando sobre gatilhos mentais e sobre viés cognitivos. Se você for nosso aluno premium, você já pode ir lá e dar uma checada. E se você ainda não for aluno, nesse mês de julho a gente está dando mais de R$400 de desconto na assinatura dos planos do Riv Academy Premium. Então, se você tem interesse em se tornar um top performer e treinar com os melhores do mercado, vai lá no nosso site que está aqui na descrição e faz parte desse time com a gente. O primeiro gatilho mental que eu quero falar com você é do gatilho mental de reciprocidade. Basicamente, esse gatilho está ligado ao nosso senso de justiça, né, de equilíbrio. Então, quando a gente dá alguma coisa para alguma pessoa e a gente não recebe nada em troca ou não recebe alguma coisa em troca na mesma altura, normalmente a gente fica com esse senso de injustiça. E da mesma forma, se a gente recebe alguma coisa de alguém, algum valor, e a gente não retribui isso à altura, a gente fica com uma sensação desconfortável também, e a gente faz de tudo para querer igualar essa relação, né? Não ficar nem para cima dessa linha de justiça, nem para baixo. E também, da mesma forma, quando a gente é tratado de uma certa maneira por alguém, seja um tratamento bom ou um tratamento ruim, a gente tende a tratar essa pessoa da mesma maneira também, justamente para chegar nesse ponto de equilíbrio e não acontecer nenhuma injustiça para nenhum dos lados. Esse é um viés muito forte para praticamente todos os seres humanos, e dois hacks muito legais que você pode usar para aplicar ele de uma forma correta são: primeiro hack, gerar valor antes de pedir alguma coisa. Então, antes de você pedir ele para, marcar uma reunião contigo, para ir para os próximos passos, para assinar um contrato, você tem que garantir que você gerou valor o suficiente antes de fazer esse pedido. Porque aí justamente você coloca o lead naquela posição de que você entregou muitas coisas para ele, então ele está se sentindo com um certo compromisso ali de gerar valor para você em troca. Claro que ele não vai fechar uma venda só porque você gerou valor para ele ao longo do processo, mas isso é um intensificador desse desejo que ele vai ter em realmente fechar negócio contigo ou aceitar o pedido que você está fazendo para ele. O segundo hack é utilizar a palavra justo corretamente dentro do seu discurso. A palavra justo é uma palavra muito forte. Eu diria que é uma das coisas que qualquer ser humano mais evita, é ser visto ou ser colocado como injusto. Então, se você conseguir encaixar essa palavra corretamente no seu discurso, você vai fomentar esse gatilho de reciprocidade, até mesmo gatilho de consistência, que é o próximo que a gente vai falar aqui. Você vai fomentar ele no seu lead
e provavelmente o lead vai fazer o que você quer ou vai atender ao seu pedido justamente por não querer se passar como injusto. O segundo gatilho é o gatilho de consistência. Basicamente, ele é um viés cognitivo que está ligado às pessoas quererem ser coerentes com elas mesmas, com o que elas acreditam, com o que elas pensam, com o que elas dizem para a gente. Então, por exemplo, quando a gente firma um compromisso com alguém e aí depois a gente tem que voltar atrás e não cumprir esse compromisso, normalmente a gente se sente muito mal, a gente se sente péssimo e a gente faz de tudo para não ter que quebrar esse compromisso que a gente fez antes. Um hack muito legal que a gente pode usar quando a gente sente que o lead está se contradizendo, que ele falou uma coisa para a gente e está agindo de outra forma depois, ou que ele fez um compromisso com a gente e depois não está cumprindo ele, é simplesmente começar a frase, antes de apontar essa inconsistência, a gente começa a frase com: lead, tô confuso, cara. Você tinha me dito que X e Y eram suas principais prioridades, mas agora parece que surgiu uma outra coisa que é mais importante que isso. O que está acontecendo? Então, quando você começa a frase com estou confuso, você me disse que tal, a gente demonstra para o lead que ele está sendo incoerente, mas a gente não faz isso de uma forma que a gente fica cobrando muito ele, porque isso também é um tiro que pode sair pela culatra, a gente pressionar demais. Então a gente fala, cara, tô confuso, você tinha me dito que X, mas agora você está fazendo Y. O que aconteceu? Como assim? E aí você pede por mais informações justamente para ele conseguir justificar para você por que ele está sendo inconsistente. Então você vai descobrir o que está acontecendo, ou na melhor das hipóteses, ele vai perceber essa inconsistência e vai voltar atrás na decisão que ele tinha tomado. O próximo gatilho é o gatilho mental de afinidade. Ele é um viés onde a gente avalia de uma forma super positiva as coisas ou as pessoas que a gente gosta. Então, se a gente gosta muito de alguém, a gente naturalmente vai dar mais valor para as coisas positivas que ela faz e dar menos valor para as coisas negativas que ela faz. E da mesma forma para algum objeto ou alguma coisa assim. O que a gente gosta, a gente supervaloriza os pontos positivos e desvaloriza os pontos negativos. E isso funciona também com a própria empatia, né? Normalmente, quando a gente empatiza com alguma pessoa ou alguma situação, esse viés de afinidade, ele também é ativado praticamente da mesma forma. Então vamos para os hacks que você pode usar com esse gatilho de afinidade. O primeiro, e eu diria que o mais importante, tá ligado muito ao mindset, que é o mindset de genuinidade e vulnerabilidade. Você precisa ser genuíno com a pessoa que você é, então, cara, não tente ser alguém que você não é, não tente criar uma relação forçada de afinidade ali. Você precisa ser genuíno, porque o ser humano consegue captar, mesmo que inconscientemente, quando alguém não está sendo genuíno com ele ali naquela conversa, naquela relação, você está confiante o bastante nos seus pontos fracos ou qualquer coisa do tipo, que você pode falar deles de uma forma confortável. Então, tanto a genuinidade quanto a vulnerabilidade, elas ajudam muito a gerar esse rapport, essa relação de confiança entre as pessoas e, naturalmente, fomentar esse gatilho, esse viés de afinidade também. O segundo hack é um pouco mais difícil de aplicar, talvez, que é o humor. Claro que ele tem que acontecer na dose certa, né? Dependendo do mercado que você vende e tudo mais. Não tem muito espaço para isso. Mas, cara, quem não gosta de conversar com alguém que é bem-humorado ou que é engraçado? É uma coisa onde a gente deixa a própria relação muito mais tranquila. O lead, ele se sente menos fechado na hora de abrir informações para você ou esse tipo de coisa. Então, realmente, o tom da conversa ele fica mais tranquilo e mais amigável quando a gente consegue usar o humor na dose certa. O próximo gatilho é o gatilho mental de escassez. Ele é um viés cognitivo que faz com que a gente valorize mais as coisas ou as pessoas que são de difícil acesso ou que não estão disponíveis a qualquer momento que a gente quer ou que a gente precisa.
Então, naturalmente, por exemplo, cara, metais preciosos, ouro, diamantes, esse tipo de coisa, eles têm um valor funcional ali, ligado à indústria, à química e tudo mais, mas basicamente a gente valoriza eles porque eles são raros, porque eles são uma coisa difícil e rara de você conseguir achar na natureza. Da mesma forma com, cara, eventos que acontecem uma vez a cada 100 anos, sei lá, o cometa Halley, esse tipo de coisa, que são coisas que não estão disponíveis para a gente a qualquer momento, na hora que a gente quer, a gente dá muito mais valor para esse tipo de coisa. E é basicamente nisso que se baseia o gatilho mental de escassez. Um hack legal para você usar, principalmente se você vender alguma coisa que tem um serviço agregado, seja um SaaS ou seja um serviço em si, por exemplo, é você limitar a entrada de clientes por mês ou por ano dentro da sua empresa e comunicar isso com seus leads. E um outro hack legal, mas que é até muito usado, eu diria, é o de colocar uma validade na sua proposta. Então, por exemplo, o lead te pede um desconto, ou ele te pede alguma condição especial, então você faz uma proposta exclusiva para ele e você deixa claro que ela é exclusiva, porque isso também fomenta esse gatilho, esse viés de escassez, e você coloca uma data de validade nela, ela tem um dia para aquela oportunidade acabar. Se esse cara não aproveitar a oportunidade exclusiva que ele está tendo até determinada data, ele perde ela. Já o gatilho mental de autoridade é um viés cognitivo que faz com que a gente valorize, com que a gente respeite ou até mesmo com que a gente siga os pontos de vista de pessoas e de empresas que a gente vê como detentoras de algum poder. E aí existem vários tipos de poder, cara. Tem poder coercitivo, que é da pessoa que pode te punir, poder recompensador, que é da pessoa que pode te recompensar por alguma coisa, e, por exemplo, um poder de especialista. Então, que é o poder de, cara, essa pessoa é especialista nesse assunto que eu tô querendo conversar. Então, naturalmente, você respeita mais e você segue as coisas que essa pessoa está te falando sobre aquele assunto, justamente porque ela tem esse poder do conhecimento. Então, o primeiro hack que eu vou te passar sobre o gatilho mental de autoridade é a educação corporativa. A gente tem um flipchart sobre como educar seu lead, vamos linkar ele aqui embaixo para você também, é muito bom. Mas, basicamente, você tem que educar seu lead incondicionalmente ao longo do processo. O que é ser uma educação incondicional? Cara, o valor que você está gerando para ele com aquela educação não depende dele ser seu cliente ou não, dele comprar seu produto ou não. É um valor que você está gerando para ele ali que, cara, depois daquela conversa que vocês estão tendo, ele já vai conseguir ir lá na operação dele e melhorar alguma coisa, por exemplo, ou trazer algum insight para melhorar a situação que ele tá passando hoje, para alcançar o objetivo dele ou qualquer coisa assim. Educação é uma das partes mais importantes de toda a venda e eu diria que é a coisa que mais gera valor para os leads ao longo de uma venda complexa. Então presta atenção nisso, assiste o flipchart que está aqui embaixo para você garantir que você está gerando autoridade e educando seus leads da melhor forma possível para eles, beleza? O segundo hack para gerar o gatilho de autoridade é usar a linguagem decisiva na sua comunicação. Então, cara, corta palavras como eu acho que, ou eu acredito que, ou também, né, aquele tempo verbal do faria, seria legal. E, cara, troca por uma linguagem mais decisiva. Então, lead, quando você se tornar nosso cliente, a gente vai te gerar resultado XYZ. Ao invés de você falar, lead, se você se tornasse nossos clientes, a gente acredita que a gente poderia te entregar resultado XYZ. Qual confiança que você está passando para a pessoa quando você fala assim com ela? É muito diferente quando você usa uma linguagem mais decisiva na sua comunicação. Bacana? Então trabalha isso. Esse hack, ele realmente está nos detalhes, né, nas palavras que você usa, em como que você posiciona isso. Mas quando você acerta a mão nessa linguagem decisiva, você consegue gerar
muito mais impacto na sua comunicação, beleza? E o último gatilho mental que a gente vai falar é o de prova social. Ele basicamente é aquele viés cognitivo do Maria vai com as outras, né? Quando a gente vê que muitas pessoas gostam de alguma coisa, aprovam alguma coisa, ou até o contrário, né? Reprovam, desgostam, a gente tem uma tendência natural a seguir essa opinião das outras pessoas. Da mesma forma também, quando a gente vê que, cara, alguma empresa comprou um produto e essa empresa é parecida com a gente e ela teve sucesso com aquele produto, naturalmente a gente pensa que, cara, a gente também tem uma boa chance de ter sucesso com aquele produto. Prova social é um gatilho super forte, super utilizado de várias maneiras diferentes, mas eu vou te passar aqui uns hacks que vão ser bem efetivos no seu processo também. Bora lá! O primeiro hack de prova social, e eu diria que talvez seja o mais usado, é utilizar dados no seu discurso. Cara, seja você passando uma pesquisa de mercado para o seu lead, para trazer algum insight para ele, seja você contando um case de sucesso de um cliente parecido que você tem, que é parecido com ele, ou seja você contando uma história qualquer mesmo, uma história que aconteceu com você, com algum cliente, com algum lead, e você está colocando esses dados ali no meio para servir de prova, para trazer mais consistência para essa história que você está contando, por exemplo. Bacana? O segundo hack que eu vou falar contigo, eu até falei dele também como uma técnica lá no Flipchart de 9 técnicas de vendas. Tá linkado aqui embaixo. A técnica do Negative Reverse Selling, ela vem lá do Sandler e a gente ainda não conseguiu traduzir ela de uma forma muito efetiva, mas basicamente ela usa a prova social para você deixar o lead mais confortável em se abrir para você. Então, como que ela funciona aplicada num discurso? Ficaria mais ou menos assim. Lead, normalmente, quando alguém me diz que precisa pensar mais um pouco no assunto antes de seguir em frente com a compra, é porque teve algum ponto da conversa que gerou insegurança nele. É isso que está acontecendo aqui, lead? Pode se abrir para mim, cara. Prometo que eu não vou ficar chateado. Então, quando você começa com normalmente, quando X acontece, é porque Y, você está justamente usando de prova social e demonstrando para o lead que, cara, você já passou por essas situações várias vezes, ou você passa por isso diariamente, e quando isso acontece, normalmente te indica que é determinada situação que está acontecendo ali. E aí você pergunta para ele, cara, independente da resposta que ele te der, se ele confirmar que é isso que está acontecendo, ou se ele te corrigir e explicar qual que é a outra coisa que está acontecendo, você está conseguindo deixar ele aberto para te falar sobre aquilo. Então você consegue pegar uma objeção que estava escondida ali, que ele não estava abrindo para você, ou você consegue até reengajar ele naquele processo. Então é uma ótima forma de tirar informações do lead e você está usando esse gatilho de prova social justamente para deixar ele mais tranquilo em se abrir com você, porque ele vê e ele sabe que aquilo acontece com uma certa frequência, então não tem tanto problema. Bom, galera, esse foi o Home Office Friday de hoje. Como eu te disse, os slides falando um pouco mais sobre esse conteúdo estão aqui na descrição, assim como todos os outros conteúdos que a gente mencionou. E nesse mês de julho, você consegue assinar o Riv Academy Premium com mais de R$400 de desconto nos nossos treinamentos. Cara, se você quer treinar com os melhores, você quer aprender mais sobre assuntos como vieses cognitivos, como qualificação, prospecção, fechamento, ou qualquer outra coisa de vendas, lá você vai encontrar os conteúdos mais práticos do mercado sobre isso. Bacana? Então, por hoje é isso. Te vejo lá no Riv Academy e qualquer dúvida, qualquer comentário, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e deixa seu comentário para a gente poder discutir um pouco mais de gatilhos mentais. Um abraço!